Aqui é o professor Paulo Maia e vamos falar hoje sobre permutações e combinações. Para começar a aula de hoje, vamos começar com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: em um conjunto com 5 elementos, quantos subconjuntos com 3 elementos ele possui? Então vamos começar pegando um conjunto com 5 elementos. Conjunto esse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Nós queremos contar a quantidade de subconjuntos com 3 elementos. Para encontrar um conjunto com 3 elementos, eu preciso primeiro saber o que é que satisfaz essa propriedade, né, de ser um conjunto com 3 elementos, ou o que é que seria uma tripla ordenada sem elementos repetidos. Para ser um subconjunto com 3 elementos, nós precisamos de duas coisas essenciais. Quais são elas? Em um conjunto com 3 elementos, como esse daqui, por exemplo, a gente tem que a ordem dos elementos do conjunto não altera o próprio conjunto, ou seja, esse conjunto aqui é igual a esse outro aqui, visto que ambos têm os mesmos elementos. É isso que denota um conjunto. Esse aqui continua sendo a mesma coisa. Outra coisa que tem um conjunto é que se eu repito o mesmo elemento no conjunto, o conjunto não é alterado. Então, por exemplo, aqui, esses dois uns aqui, na verdade, só faz o papel de um. O conjunto é definido pelos seus elementos. Ou seja, para termos um conjunto com 3 elementos, eu preciso que os três sejam distintos. Por exemplo, caso eu tenha esse conjunto aqui, 1, 2, 2, isso aqui é a mesma coisa do conjunto 1, 2. Ou seja, ele só tem 2 elementos, diferente da tripla ordenada, tá? Então, é por isso que na tripla ordenada a gente quer que ele não tenha elementos repetidos, porque na tripla ordenada, repetir os elementos vai alterar, vai deixar de ser uma tripla, vai ser uma quádrupla, quíntupla ou vai ser um par, certo? E outra coisa que a gente viu é que no conjunto a ordem dos elementos não altera o conjunto, já pelo próprio nome tripla ordenada, a ordem dos elementos vai alterar a tripla, certo? Então, majoritariamente aqui, como a gente tem a tripla sem elementos repetidos, a diferença entre esses dois caras aqui vão ser que no subconjunto a ordem não importa e na tripla ordenada sem elementos repetidos a ordem importa. Em ambos vou ter 3 elementos distintos e em um a ordem vai importar e no outro a ordem não vai importar. A nossa pergunta é quantos subconjuntos? Então a gente quer esses caras aqui que a ordem não importa. Então, professor, por que você falou sobre esse outro que a ordem importa? Porque uma das maneiras de contar esses que a ordem não importa é começar contando esses que a ordem importa, certo? Então, primeiramente, vamos contar quantas triplas ordenadas sem elementos repetidos temos nesse conjunto aqui, 1, 2, 3, 4 e 5. Primeiramente, eu preciso escolher o primeiro termo da minha tripla ordenada, certo? Então, o primeiro pode ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. E agora, falta escolher o segundo. Perceba que para cada uma dessas, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, nós vamos ter quantas possibilidades? Aqui no 1, como segundo termo, eu posso escolher ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Para o 2, posso escolher ou 1, ou 3, ou 4, ou 5, e assim por diante. Para ficar mais fácil de ver, vamos botar aqui todas as possibilidades. Perceba que para cada uma dessas 5 aqui, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Por quê? Eu não posso repetir o que eu já escolhi no começo. Então, se eu escolhi um, o restante, o segundo tem que ser ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Se eu escolhi 2, o outro vai ter que ser ou 1, ou 3, ou 4, ou 5. Se eu escolher 3, vai ser 1, 2, ou 4, ou 5 e assim por diante. Então, até agora, nós temos quantos pares ordenados aqui? Nós temos 5 vezes 4, ok? Por quê? Porque eu tenho 5 maneiras aqui, para cada uma eu tenho mais 4 maneiras, né? Então, se para cada uma eu tenho 4 e aqui eu tinha 5, vai ser 5 vezes 4. Sendo que eu quero são triplas ordenadas. Então, falta eu escolher o terceiro elemento aqui da minha tripla, não é isso? Perceba que se eu organizar assim, para ficar mais fácil de visualizar, para cada uma dessas aqui, eu vou ter quantas escolhas? Por exemplo, nesse aqui, 1, 2, a terceira escolha pode ser quais números? Pode ser ou 3, ou 4, ou 5. Nessa segunda, 1, 3. O terceiro pode ser quem? Pode ser ou 2, ou o 4, ou 5. E assim por diante, certo? Por quê? Porque nós já escolhemos dois elementos dos 5 anteriormente aqui. Então sobram
3 escolhas para cada um. Dessa maneira aqui. Perceba que aqui eu tenho todas aquelas triplas que começam com 1 e com 2, certo? Que veio daqui. A terceira escolha pode ser o 3, ou 4, ou 5. Para essa daqui, que tem 1 e 3, a terceira escolha pode ser ou 2, ou 4, ou 5, e assim por diante. De tal maneira que a cada par ordenado eu vou ter, na verdade, 3 escolhas. Se antes eu tinha 5 vezes 4, que dava essa quantidade aqui, se a cada um eu tenho 3, eu vou ter o que eu tinha vezes 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3. Ok? E se tivesse um outro elemento, se fosse uma quádrupla ordenada, eu ia fazendo a mesma coisa, sendo que agora ia sobrar só 2 para escolher. Ok? Agora vamos dar uma olhada para esse número aqui, 5 vezes 4 vezes 3. A gente pode ver isso de uma outra forma. Por exemplo, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 2 vezes 1, de tal maneira que aqui no numerador eu vou ter 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é 2 fatorial. E esse 2 fatorial pode ser conveniente de enxergar dessa maneira aqui, como 5 menos 3 fatorial. Professor, por que você está escrevendo dessa maneira? Porque isso aqui é o que a gente chama de permutação de 3 elementos em 5. Perceba que esse número aqui, 5 menos 3, veio do fato que eu fiz 3 escolhas aqui entre as 5 possíveis. Por exemplo, caso eu colocasse uma quarta escolha aqui, ia ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Então, em vez de ser 5 menos 3, ia ser 5 menos 4. Ou seja, ia ser um fatorial que é 1. Outro lugar, outra visualização que nós podemos ter sobre triplas ordenadas ou n-uplas ordenadas seria, por exemplo, nesse caso aqui, no problema das torres que não se atacam. E como é esse problema? Da seguinte maneira, eu tenho 3 torres aqui, certo? Iguais do xadrez, e eu quero botá-las em um tabuleiro aqui 3x5, de tal maneira que nenhuma das 3 torres fique se atacando. Então, não sei se vocês lembram, mas uma torre aqui, por exemplo, ela vai atacar quais casas? Vai atacar aquelas que estão aqui na mesma linha ou aquelas que estão na mesma coluna, certo? Vão atacar ambas aqui. Então, se essa torre está aqui, a segunda não pode estar nem nessa coluna, nem nessa linha. Então, sabendo disso, o que é que eu posso tirar primeiramente? Eu posso tirar, se aqui eu tenho 3 linhas apenas, eu vou ter que, cada torre vai ter que estar em uma linha. Se elas estivessem na mesma linha, elas se atacariam, ok? E elas também não podem estar na mesma coluna. De tal maneira que, de quantas maneiras eu posso pôr aqui a primeira torre na primeira linha? Eu posso pôr ou aqui na casa 1, ou na 2, ou na 3, ou na 4, ou na 5. Suponha que ela esteja na 5. Em quantos lugares eu posso pôr a segunda torre? Em 4 lugares. Por quê? Porque eu posso pôr em qualquer um dos 5, menos aquele que a primeira torre foi posta. Certo? Caso a primeira torre esteja no 4, eu posso pôr ou aqui no 1, ou no 2, ou no 3, ou no 5. E se a segunda torre está em algum lugar aí, em quantos lugares eu posso pôr a terceira torre? Se eu tinha 5, tem 2 lugares que eu não posso pôr, sobram 3. Então eu tenho 3 lugares para pôr a terceira torre. Desta maneira, eu vou ter quantos lugares para pôr a torre ao todo? 5 da primeira linha, 4 na segunda, 3 na terceira, ou seja, 5 vezes 4 vezes 3, que é exatamente a mesma coisa que eu tinha visto na contagem anterior. Na verdade, cada tripla ordenada daquelas que os elementos não se repetiam corresponde a uma maneira de botar as torres neste tabuleiro. Por exemplo, essa maneira aqui que está disposta seria a tripla ordenada 4, 2, 3. Então, voltando para o nosso problema sobre contar subconjuntos, a gente contou a quantidade de triplas ordenadas, sendo que tem triplas ordenadas que aparecem mais de uma vez. Vamos voltar aqui e vamos dar uma olhada. Por exemplo, a tripla 1, 2, 3 tem essa tripla, tem a tripla 1, 3, 2, tem a tripla 2, 1, 3, 2, 3, 1. Mas todas essas triplas corresponderiam ao mesmo conjunto, o conjunto 1, 2 e 3. Então, como é que eu faço para tirar esse problema, né? Para poder contar os subconjuntos? Para contar a quantidade de subconjuntos, vamos perceber uma coisa. Vamos pegar essa tripla ordenada aqui, a 1, 2, 3. Vamos ver quantas triplas ordenadas aparecem que tem apenas esses 3 números. Então,
a primeira casa pode ser ou 1, ou 2, ou 3, certo? A segunda, no caso do 1, pode ser ou 2 ou 3. No caso do 2, pode ser ou 1 ou 3. E no caso do 3, ou 1 ou 2. E agora, escolhido duas aqui, só tem uma maneira de eu escolher o terceiro, que é botando aquele que falta, certo? Desta maneira, eu vou ter quantas triplas ordenadas aqui? Vou ter 3 daqui vezes 2, já que cada uma gera 2. Então, 3 vezes 2 vezes 1, a quantidade de triplas ordenadas, tá? 3 da primeira escolha, 2 da segunda, 1 da terceira. E isso aqui independe da escolha da tripla ordenada. Aqui eu fiz o caso 1, 2 e 3, mas se fosse, por exemplo, uma tripla ordenada A, B e C, eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1 também, da mesma maneira. Ou seja, cada conjunto está sendo contada essa quantidade aqui de vezes. Então, eu pego a quantidade de triplas ordenadas que eu havia contado, certo? Que a gente havia contado que era 5 vezes 4 vezes 3, e divide por esse número aqui, que é a quantidade de triplas ordenadas que corresponde ao mesmo conjunto, certo? Desta maneira, a gente consegue obter a quantidade de subconjuntos com 3 elementos de um conjunto com 5. Nós podemos trabalhar essa formulazinha aqui, certo? Fazendo a mesma coisa que a gente fez lá no caso da permutação, por exemplo, multiplicando numerador e denominador por 2 vezes 1, que seria 2 fatorial, né? Aqui em cima eu vou ter 5 fatorial. E aqui, esse 2 vezes 1 é 2 fatorial. E, como a gente viu, pode ser que seja interessante ver esse 2 fatorial como sendo 5 menos 3 fatorial. Ok? Assim, a gente chega ao nosso conceito de combinação, que conta justamente a quantidade de subconjuntos de um certo conjunto. Então, esse cara aqui vai ser, que é a quantidade de subconjuntos com 3 elementos de um conjunto com 5, vai ser nada mais, nada menos do que a... E aqui, esse cara aqui, é justamente o que a gente viu que era a permutação, não é isso? Então, a gente tem que isso acontece, que pode ser visto dessa maneira aqui. De maneira geral, se eu tenho um conjunto com n elementos e quero saber quantos subconjuntos com p elementos nós teremos, a resposta disso vai ser combinação de n tomado PAP, que é dado por aquela formulazinha que a gente acabou de obter, certo? Perceba que para isso aqui fazer sentido dessa maneira, a gente precisa que o P, a quantidade de elementos do subconjunto, seja menor ou igual do que a quantidade de elementos do conjunto. Caso a quantidade de elementos do subconjunto seja maior, não vai ter nenhum conjunto, nenhum subconjunto com aquele tamanho. Combinação, como a gente acabou de ver, pode ser vista desta maneira, como se uma permutação NP dividido pelo P fatorial. Aqui eu conto a quantidade de triplas ordenadas, no caso aqui de Puplas ordenadas, e o P fatorial é a quantidade de Puplas que corresponde a um único conjunto. E aqui tem uma lista de 5 exercícios básicos para vocês treinarem para essa primeira aula. Tentem fazer o mais rápido possível esses exercícios e a cada aula que eu for soltando vai ter mais alguns exercícios.